Toda vez que a gente vai atender um paciente, a gente tem que lembrar de adequar a técnica que a gente vai escolher para o momento clínico desse paciente. Então, a primeira coisa que dentro do arsenal de técnicas de remoção de secreção que existem é a gente conhecer o nível de consciência e colaboração do paciente. Então, se ele é um paciente que consegue fazer técnicas ativas ou se ele é um paciente que só consegue participar, receber técnicas passivas. Por quê? No momento que esse paciente já tem condição de fazer técnicas ativas, a gente já consegue trabalhar a funcionalidade junto com a remoção de secreção. Então, é importante que a gente sempre use a técnica mais ativa possível diante do quadro clínico e da condição de colaboração do paciente. Além disso, a gente tem que avaliar a capacidade de tosse desse paciente. A gente tem algumas técnicas que são ativas e podem ser usadas em pacientes que não têm a tosse preservada, mas a gente precisa saber que a gente vai ter que fazer a parte da tosse como fisioterapeuta. Além disso, existem técnicas que usam dispositivos, recursos, que se a gente achar adequado, a gente precisa saber se existe disponibilidade na instituição ou se você achar que o paciente precisa continuar a reabilitação pós-hospitalização, se ele tem condição de adquirir esse dispositivo para a gente treinar durante a internação e ele conseguir reproduzir em casa sem supervisão. E, obviamente, conhecer quais são as técnicas disponíveis para o fisioterapeuta lançar mão da que for mais adequada para cada caso. As técnicas de remoção de secreção fazem parte do arsenal de técnicas que a fisioterapia hospitalar tem para usar com o paciente. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente sempre tem que lembrar que existe um contexto e que o fisioterapeuta trabalha a funcionalidade do paciente. Então, de novo, quanto mais a gente conseguir usar técnicas ativas e associar técnicas de remoção de secreção com reabilitação funcional desse paciente, melhor o trabalho que a gente faz de devolver ele para a sociedade com mais independência possível. Dentro das técnicas de remoção de secreção para pacientes com ventilação espontânea, a gente tem um agrupamento de acordo com o princípio que a técnica usa para ajudar nos mecanismos de defesa do pulmão. Então, a gente tem como uma técnica bastante conhecida que usa postura e a gravidade, que é a drenagem postural. Outro grupo de técnicas que são as técnicas de choque, onde, por exemplo, a vibração torácica entra e a tapotagem antigamente também fazia parte desse grupo. E as técnicas de variação de fluxo, onde a gente tem a técnica da expiração forçada, como exemplo o Huffing, que é bastante usado na prática clínica, a tosse assistida, e técnicas de automanejo, que em geral são indicadas para paciente com moderada a grande quantidade de secreção e que vão precisar de automanejo não assistido, pacientes com doenças crônicas que produzem secreção e que vão precisar o resto da vida deles fazer toalete brônquica não assistida em casa. Então, muitas vezes a gente acaba orientando ou corrigindo a técnica dos pacientes que já conhecem, que já fazem, durante a hospitalização. Além disso, a gente também pode ter o uso de dispositivos, de recursos, como os osciladores de alta frequência e a PEP, que é bem usada dentro do hospital, que é a pressão positiva expiratória. E também, para ajudar no emprego de técnicas de remoção de secreção, a gente pode usar umidificação de secreção com soro fisiológico, ou por meio de inalação, ou quando já tem alguma rolha de secreção na prótese ventilatória, por exemplo, no paciente com traqueostomia, a gente pode instilar soro fisiológico para ajudar a remover essa secreção, hidratar e descolar ela da parede. Então, a primeira técnica talvez seja a mais usada, que é a drenagem postural, onde a gente, baseado nos exames
complementares, radiografia torácica e tomografia, e a ausculta pulmonar, o exame físico, a gente delimita onde está a secreção no pulmão do paciente e coloca ele numa posição onde a gravidade vai agir para ajudar a escoar a secreção para as vias aéreas centrais, a traqueia principalmente, e a gente conseguir tirar ela lá de algum jeito, ou ativamente, através da tosse, ou aspirando o paciente. Então, várias posições são possíveis de acordo com a localização da secreção no pulmão do paciente. A drenagem postural, então, usa o efeito da gravidade para deslocar a secreção da periferia do pulmão para as áreas centrais e facilitar a expectoração ou a aspiração. Ela pode tanto ser usada isoladamente, como para potencializar o efeito de outras técnicas. A gente estima que o paciente precise ficar de 10 a 20 minutos no decúbito adequado para a localização da secreção para que a técnica tenha efeito. A maior desvantagem da drenagem postural é que ela é completamente passiva. Então, você coloca o paciente na posição e espera a gravidade agir. Já no bloco de terapias de choque, uma das mais usadas é a vibração torácica, onde, de novo, eu posso associar a drenagem postural, ou eu posso colocar o paciente no decúbito que for mais adequado isoladamente, né, de acordo com os exames físicos que eu fiz no paciente, e o fisioterapeuta coloca a mão na região do tórax e vibra na caixa torácica, imaginando que aquela vibração está sendo deslocada da caixa para a via aérea e que essa vibração vai mudar as características viscoelásticas da secreção, como se ela fosse desorganizar o muco e o muco ficasse mais fluido e fácil de ser eliminado. Isso é bastante corriqueiro, tanto em ambiente de UTI como de enfermaria, o uso dessa manobra. Existem mais recentemente também os mecanismos de vibração externa, que são os coletes vibratórios, que tem uma bateria que o paciente veste esse colete, e aí você liga e ele vibra e faz esse trabalho de vibração de superfície que é transmitido para a via aérea para quebrar o muco e ajudar na facilitação da expectoração. E também existem travesseiros vibratórios. Em geral, a gente indica esse tipo de dispositivo para pacientes que vão precisar cronicamente dessa técnica. A vibração torácica, então, tem como objetivo mudar o tixotropismo do muco, deixando ele mais fluido e com menor viscoelasticidade, através da vibração transmitida do tórax para as vias aéreas. Ela pode ser usada isoladamente ou para potencializar efeitos de outras técnicas, como a compressão, que é a conhecida vibrocompressão. A gente precisa ter uma frequência de vibração de 13 Hz para conseguir ampliar o efeito. E outra, como a drenagem postural, tem a desvantagem de ser uma técnica completamente passiva. O paciente só participa respirando, né? A gente associa a vibração com a expiração do paciente, para descolar a secreção no momento que o fluxo está turbulento.